que pela paixão de Cristo nosso Senhor, destruíste a morte, herança do antigo pecado, transmitida a todo o gênero humano, fazei que renovados a imagem do vosso Filho. Assim como pela nossa natureza levamos a imagem do homem terrestre, levemos também pela vossa graça a imagem do homem celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Vede como vai prosperar o meu servo. Subirá, elevar-se-á, será exaltado. Assim como à sua vista muitos se encheram de espanto, tão desfigurado estava o seu rosto, que tinha perdido toda a aparência de um ser humano. Assim se hão de encher de assombro muitas nações, e diante dele os reis ficarão calados, porque hão de ver o que nunca lhes tinham contado e observar o que nunca tinham ouvido. Quem acreditou no que ouvimos dizer? A quem se revelou o braço do Senhor? O meu servo cresceu diante do Senhor como um rebento, como raiz numa terra árida, sem distinção nem beleza para atrair o nosso olhar, nem aspecto agradável que possa cativar-nos. Desprezado e repelido pelos homens, homem de dores, acostumado ao sofrimento, era como aquele de quem se desvia o rosto, pessoa desprezível e sem valor para nós. Ele suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. Mas nós víamos nele um homem castigado, ferido por Deus e humilhado. Ele foi trespassado por causa das nossas culpas e esmagado por causa das nossas iniquidades. Caiu sobre ele o castigo que nos salva. Pelas suas chagas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, cada qual seguia o seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele as faltas de todos nós. Maltratado, humilhou-se voluntariamente e não abriu a boca. Como um cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda ante aqueles que as torquiam, ele não abriu a boca. Foi eliminado por sentença iníqua, mas quem se preocupa com a sua sorte? Foi arrancado da terra dos vivos e ferido de morte pelos pecados do seu povo. Foi-lhe dada a sepultura entre os ímpios e um túmulo no meio de malfeitores, embora não tivesse cometido injustiça,
nem se tivesse encontrado mentira na sua boca. Aprove ao Senhor esmagar o seu servo pelo sofrimento. Mas se oferecer a sua vida como sacrifício de expiação, terá uma descendência duradoura, viverá longos dias e a obra do Senhor prosperará em suas mãos. Terminados os sofrimentos, verá a luz e ficará saciado na sua sabedoria. O justo, meu servo, justificará a muitos e tomará sobre si as suas iniquidades. Por isso, eu lhe darei as multidões como prêmio e terá parte nos despojos no meio dos pecadores. Porque ele próprio entregou a sua vida à morte e foi contado entre os malfeitores, tomou sobre si as culpas das multidões e intercedeu pelos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pai, em vossas mãos entrego meu espírito. Entrego meu espírito. Pai, em vossas mãos entrego meu espírito. Pai, em vossas mãos entrego meu espírito. Entrego meu espírito. Pai, em vossas mãos entrego meu espírito. Em vós, Senhor, me refugio, jamais serei confundido. Pela vossa justiça, salvai-me. Em vossas mãos entrego meu espírito. Senhor Deus fiel, salvai-me. Pai, em vossas mãos entrego meu espírito. Entrego meu espírito. Pai, em vossas mãos entrego meu espírito. Tornem-me o escárnio dos meus inimigos, o desprezo dos meus vizinhos e o terror dos meus conhecidos. Todos invitam passar por mim, esquecerão-me como se fosse um morto. Tornei-me como um objeto abandonado. Pai, em vossas mãos entrego meu espírito. Entrego meu espírito. Pai, em
fazei brilhar sobre mim a vossa face. Salvai-me pela vossa bondade. Tende coragem e animai-vos, vós todos que esperais no Senhor. Vai em vossas mãos, entrego meu espírito, entrego meu espírito. Vai em vossas mãos, entrego meu espírito. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, tendo nós um sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, Filho de Deus, permaneçamos firmes na profissão da nossa fé. Na verdade, nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele mesmo foi provado em tudo, à nossa semelhança, excepto no pecado. Vamos, portanto, cheios de confiança, ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e obtermos a graça de um auxílio oportuno. Nos dias da sua vida mortal, ele dirigiu preces e súplicas com grandes clamores e lágrimas àquele que o podia livrar da morte, e foi atendido por causa da sua piedade. Apesar de ser filho, aprendeu a obedecer no sofrimento. E tendo atingido a sua plenitude, tornou-se para todos os que lhe obedecem causa de salvação eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olá, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus saiu com os seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia lá um jardim, onde ele entrou com os seus discípulos. Judas, que o ia entregar, conhecia também o local, porque Jesus se reunira lá muitas vezes com os discípulos. Tomando consigo uma companhia de soldados e alguns guardas, enviados pelos príncipes dos sacerdotes e pelos fariseus, Judas chegou ali com archotes, lanternas e armas. Sabendo Jesus tudo o que lhe ia acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes:
A quem buscais? Eles responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Jesus disse-lhes: Sou eu. Judas, que o ia entregar, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus perguntou-lhes novamente: A quem buscais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Disse-lhes Jesus: Já vos disse que sou eu. Por isso, se é a mim que buscais, deixai que estes se retirem. Assim se cumpriram as palavras que ele tinha dito: Daqueles que me deste, não perdi nenhum. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco, mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na baía. Não hei de beber o cálice que meu pai me deu. Então, a companhia de soldados, o oficial e os guardas dos judeus apoderaram-se de Jesus e manietaram-no. Levaram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote nesse ano. Caifás é que tinha dado o seguinte conselho aos judeus: convém que morra um só homem pelo povo. Entretanto, Simão Pedro seguia Jesus com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou no pátio do sumo sacerdote, enquanto Pedro ficava à porta do lado de fora. Então o outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, falou à porteira e levou Pedro para dentro. A porteira disse a Pedro: Tu não és um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não sou. Estavam ali presentes os servos e os guardas, que, por causa do frio, tinham acendido um braseiro e se aqueciam. Pedro também se encontrava com eles a aquecer-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhe: Falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes disse. Eles bem sabem aquilo de que lhes falei. A estas palavras, um dos guardas que estava ali presente deu uma bofetada a Jesus e disse-lhe: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu-lhe: Se falei mal, mostra-me em quê. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás mandou Jesus manietado ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro continuava ali a aquecer-se. Disseram-lhe então: Tu não és
também um dos seus discípulos? Ele negou, dizendo: Não sou. Replicou um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha. Então, eu não te vi com ele no jardim? Pedro negou novamente, e logo um galo cantou. Depois, levaram Jesus da residência de Caifás ao pretório. Era de manhã cedo. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem e assim poderem comer a Páscoa. Pilatos veio cá fora ter com eles e perguntou-lhes: Que acusação trazes contra este homem? Eles responderam-lhe: Se não fosse malfeitor, não te entregávamos. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós próprios, julgai segundo a vossa lei. Os judeus responderam: Não vos é permitido dar a morte a ninguém. Assim se cumpriam as palavras que Jesus tinha dito ao indicar de que morte ia morrer. Entretanto, Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu não és o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe: É por ti que o disses, ou foram outros que tu disseram de mim? Disse-lhe Pilatos: Porventura sou eu judeu? O teu povo, os sumos sacerdotes, é que te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas nutriam, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos: Então, tu és rei. Jesus respondeu-lhe: E como dizes, sou rei. Por isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? Dito isto, saiu novamente para fora e declarou aos judeus: Não encontro neste homem culpa nenhuma, mas vós estás habituados a que vos solte alguém pela Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Eles gritaram de novo: Esse não, antes Barrabás. Barrabás era um salteador. Então Pilatos mandou que levassem Jesus e o açoitassem. Os soldados teceram a coroa de espinhos, colocaram-lhe-a na cabeça e envolveram Jesus num manto de púrpura. Depois, aproximavam-se dele e diziam: Salve, rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu novamente para fora e disse: Eu vos trago aqui fora, para saberdes que não encontro nele culpa nenhuma. Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os príncipes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucificam, crucificam. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós mesmos e crucificai-o, que eu não encontro nele culpa nenhuma. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus.
Pilatos ouviu estas palavras, ficou assustado. Voltou a entrar no pretório e perguntou a Jesus: Por onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe então Pilatos: Não me falas. Não sabes que tenho poder para te julgar e para te crucificar? Jesus respondeu-lhe: Nenhum poder terias sobre mim, se não te fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. A partir de então, Pilatos procurava libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se o libertares, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ao ouvir estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Lajedo, em hebraico Gabatá. Era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Disse então aos judeus: Eis o vosso rei. Mas eles gritaram: A morte! A morte! Crucificam! Disse-lhes Pilatos. Hei de crucificar o vosso rei? Replicaram-lhe os príncipes dos sacerdotes. Não temos outro rei senão César. Entregou-lhes então Jesus para ser crucificado. E eles apoderaram-se de Jesus. Levando a cruz, Jesus saiu para o chamado lugar do Calvário, que em hebraico se diz Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele mais dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu ainda um letreiro e colocou-o no alto da cruz. Nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse letreiro, porque o lugar onde Jesus tinha sido crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam então a Pilatos os príncipes dos sacerdotes dos judeus: Não escrevas rei dos judeus, mas ele afirmou: Eu sou rei dos judeus. Pilatos retorquiu: O que escrevi está escrito. Quando crucificaram Jesus, os soldados tomaram as suas vestes, das quais fizeram 4 lotes, um para cada soldado, e ficaram também com a túnica. A túnica não tinha costura, era tecida de alto a baixo, como um todo. Disseram uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sortes, para ver de quem será. Assim se cumpria a Escritura: repartiram entre si as minhas vestes, deitaram sortes sobre a minha túnica. Foi o que fizeram os soldados. Estavam junto à cruz de Jesus, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Ao ver sua mãe e o discípulo predileto, Jesus disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo recebeu-a em sua casa. Depois,
sabendo que tudo estava consumado, e para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Prenderam a uma vara uma esponja embebida em vinagre, levaram-lhe à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, exclamou: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, expirou. Ajoelhemos. Por ser a preparação e para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, era um grande dia aquele sábado. Os judeus pediram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Os soldados vieram e quebraram as pernas ao primeiro, depois ao outro, que tinha sido crucificado com ele. Ao chegarem a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu é que dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também vós acrediteis. Assim aconteceu para se cumprir a Escritura que diz: nenhum osso lhe será quebrado. Diz ainda outra passagem da Escritura: hão de olhar para aquele que trespassaram. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora oculto por medo dos judeus, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu-lhe. José veio então tirar o corpo de Jesus. Veio também Nicodemos, aquele que antes tinha ido de noite ao encontro de Jesus. Trazia uma mistura de quase 100 libras de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em ligaduras juntamente com os perfumes, como é costume sepultar entre os judeus. No local em que Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, no qual ainda ninguém fora sepultado. Foi aí que, por causa da preparação dos judeus, porque o sepulcro ficava perto, depositaram Jesus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãs e irmãos em Cristo, domingo passado, o de Ramos, à tarde, debaixo do embandeiro secular da Casa Episcopal, comecei a pensar
e a preparar a cerimônia da Sexta-feira Santa. E mais concretamente, naquilo que iria partilhar com os meus filhos e filhas da Diocese de Viana e outros que nos vão seguindo através da Rádio Maria. A Sexta-feira Santa, ou a Sexta-feira da Paixão do Senhor, fala por si. É um evento que mudou a história da humanidade. Relendo o Evangelho da Paixão, narrado pelo evangelista São João, onde Jesus dirige, comanda todos os acontecimentos, desde o início até o fim, a tentação era de sentar, meditar e deixar que o fio condutor da mensagem adentrar bem dentro do nosso coração e da nossa alma, e levando assim a nossa alma cristã a louvar e agradecer a Deus pelo dom da salvação. Era a tentação. Mas permitam-me apenas uma brevíssima meditação. Uma frase, talvez a mais importante de toda a narração da paixão, chamou-me a atenção, e à volta da qual está toda a centralidade das celebrações da Sexta-feira Santa. Esta frase concentra o mais lindo ensinamento deste dia santíssimo. E a frase é esta: está consumado. Está consumado. Estas duas palavras, está consumado, estão carregadas de significado e de conteúdo. Nunca uma frase tão pequena significou tanto. Nunca duas palavras tiveram uma mensagem tão abrangente e profunda. Nunca alguém disse tanto com tão poucas palavras: está consumado. Poucos naquele dia, naquela sexta-feira singular e irrepetível, terão entendido o que Jesus quis dizer quando pronunciou: está consumado. Quando a agonia da cruz estava a chegar ao fim, quando Jesus concluía a sua passagem pelo vale sombrio de se fazer pecado por todos os pecadores, ele gritou, e a palavra grega diz assim: tetelestai, está consumado. Enquanto São João relata o que Jesus disse, os outros três relatos dos três evangelhos nos informam como ele o disse. Pelo menos duas das três últimas frases de Jesus na cruz foram transmitidas, como dizem os outros três evangelhos, em voz alta. Jesus sobre a cruz parece ter juntado todas as forças restantes para poder gritar em voz alta a sua derradeira frase: tetelestai, está consumado. A palavra de Jesus, tetelestai, tem sido traduzida na maioria das versões da Bíblia por duas palavras:
está consumado. O vocábulo grego é a terceira pessoa do singular do pretérito perfeito passivo do verbo teleo. A palavra denota algo que foi concluído, que foi completo, que foi cumprido. A forma verbal no pretérito perfeito sugere a ação já concluída e que permanecerá concluída por todo o tempo. O pretérito perfeito é uma declaração pronunciada no passado que influi no presente e perdura no futuro. Na cruz, algo de suma importância, algo cujas consequências abalariam a terra, foi efetuado, foi concluído. Todavia, Jesus não especificou o que seria. Estas duas palavras, está consumado, portanto, recapitulam em si todas as intervenções de Deus na história da humanidade, começando em Adão, passando pelos profetas, até a anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria. Quando Adão e Eva pecaram e caíram na desgraça, Deus revelou que tinha já concebido um plano de salvação. Deus disse à serpente: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Por mais de 3.000 anos, ninguém percebeu perfeitamente o plano de Deus para a salvação da humanidade. O plano estava realmente contido nesta promessa. Percebia-se que haveria inimizade entre o diabo e a humanidade. Alguém nascido de uma mulher, um ser humano, teria que lutar com a serpente, o diabo, e que ambos sairiam feridos, a serpente na cabeça e o ser humano no calcanhar. Deus fez revelações acerca do seu plano grandioso de salvação para a humanidade ao profeta Isaías, que viveu 750 anos antes de Cristo nascer. Deus revelou a Isaías que nasceria de uma virgem um menino muito especial, e o seu nome será Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Deus revelou ainda ao profeta Isaías que o seu plano incluía a morte terrível e horrenda deste menino especial, no meio de grande zombaria e desprezo. Todavia, da morte deste menino especial resultaria o perdão dos pecados até a cura das enfermidades. Depois do profeta Isaías, tudo ficou mais claro. Reacendeu-se a esperança da humanidade. Deus tinha um plano concreto e definitivo para nossa salvação. Já se sabia que o plano não era fácil e que seria muito doloroso. Está consumado. O que está consumado? Na cruz
se consuma a missão de Jesus. O está consumado não significa que chegou ao fim, mas sim que a vontade do Pai foi realizada em tudo e perfeitamente. A vontade do Pai é que o homem se salve e viva eternamente com Ele. A obra que o Pai confiou ao Filho para levá-la a termo é a revelação do amor. Aquele amor que tem a sua origem na comunhão entre o Pai e o Filho e a sua realização histórico-eclesial na unidade dos fiéis. Assim o disse Jesus na sua oração sacerdotal: Pai, que todos sejam um, assim como eu e tu somos um. Em seu Filho Jesus, Deus amou-nos, mesmo depois de termos caído na desgraça do pecado. Não nos abandonou à nossa sorte. Em Cristo, seu Filho, abriu-nos a porta da salvação. Jesus, pela sua obediência ao Pai, aceita livremente a paixão e transforma em dom, em redenção para a humanidade. Toda a vida e obra de Jesus foram um reflexo do amor obediente à vontade de Deus. E isso se concretiza aqui na cruz. E isto se torna palpável naquele grito: tudo está consumado. O cume dessa obediência no amor é atingido no ato de entrega da sua vida na cruz por amor. E nessa entrega se abre o caminho para todo ser humano, o caminho do amor filial, e se concretiza na obediência do amor àquele que é a fonte de toda a existência humana. O grito está consumado indica que a ação realizada por Jesus na cruz é perene, é para sempre. A salvação é para sempre. A Páscoa, se assim nos podemos exprimir, foi-nos dada para sempre. Estamos todos já para além do Egito. E aqui Egito no sentido teológico e não geográfico. Todos estamos salvos. Com o grito está consumado, estamos a celebrar a vitória de Jesus sobre a morte e sobre o pecado, sobre a violência, sobre a maldade humana, sobre o egoísmo e sobre tudo o que impede o ser humano de aceitar livremente o amor de Deus e a sua vontade. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, depois de termos escutado o grito de Jesus, Tetelestai, está consumado, um grito que continua a ecoar todos os dias na nossa vida de homens e mulheres cristãos. Qual deve ser a nossa atitude? Quais são os sentimentos que devem brotar do fundo da nossa alma? Outros não devem ser, senão os sentimentos. Primeiro, o de louvor. Louvor ao nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai, que sem mérito da parte nossa salvou-nos da condenação eterna. Seu Filho por nós pagou o preço do resgate mais caro, derramando o seu sangue divino. A seguir,
o sentimento de gratidão, porque em Jesus, seu Filho, abriu-nos as portas do paraíso. E agora, enquanto peregrinos, vivemos não já para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Finalmente, a nossa atitude, a nossa postura, quando passarmos hoje e sempre diante de um crucifixo, deve ser a de adoração. Porque naquele madeiro esteve suspenso o Salvador do mundo. Porque aquela cruz tornou-se, depois da morte do Filho de Deus, símbolo de vitória e glória para todos aqueles que são cristãos. Caríssimos irmãos e irmãs, naquela sexta-feira santa e naquela hora nona, às 3 da tarde, em que se ofereciam os sacrifícios vespertinos no templo de Jerusalém, Jesus, Filho de Deus, oferecia sobre o altar do mundo o sacrifício mais perfeito e, uma vez por todas, a sua vida para a salvação da humanidade, e tudo está consumado. Que grande amor de Deus! Agora também podemos dizer com toda a segurança, com toda a certeza, aquilo que um dia São Paulo disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Amém. Irmãos caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, para que o Senhor lhe dê a paz, a confirme na unidade e a proteja em toda a terra, e a todos nós conceda uma vida calma e tranquila, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Deus eterno e omnipotente, que em Jesus Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos da terra, protegei a obra da vossa misericórdia, para que a Igreja dispersa por todo o mundo persevere firme na fé, para dar testemunho do vosso nome.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Oremos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que Deus Nosso Senhor, que o elevou ao episcopado, o conserve e defenda na sua igreja, para governar o povo santo de Deus. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que tudo governais com sabedoria, atendei favoravelmente às nossas súplicas e por vossa bondade protegei o pastor que escolhestes para a vossa igreja, a fim de que o povo cristão, governado por vós, sob a direção do Sumo Pontífice, progrida sempre na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Oremos também pelo nosso bispo Emílio Sombelelo e por todos os bispos, presbíteros e diáconos, pelos que exercem na igreja algum ministério e por todo o povo de Deus. Deus eterno e omnipotente, cujo Espírito santifica e governa todo o corpo da Igreja, ouvi as súplicas que vos dirigimos por todos os membros da comunidade cristã e fazei que, ajudados pela vossa graça, todos vos sirvam com fidelidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Oremos também pelos catecúmenos, para que Deus Nosso Senhor os ilumine interiormente e lhes abra as portas da sua misericórdia, de modo que, recebendo o perdão de todos os pecados pela água regeneradora do batismo, sejam incorporados em Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que dais continuamente novos filhos à vossa Igreja, aumentai a fé e a sabedoria dos catecúmenos, de modo que, renascendo na fonte batismal, os conteis entre os vossos filhos de adoção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
dispersos e os conservais na unidade. Olhai propício para todo o povo de Cristo, para que vivam unidos pela integridade da fé e pelo vínculo da caridade, todos aqueles que foram consagrados pelo mesmo batismo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Oremos também pelo povo judeu, para que Deus nosso Senhor, que falou aos seus pais pelos antigos profetas, o faça progredir no amor do seu nome e na fidelidade à sua aliança. Deus eterno e omnipotente, que confiastes a promessa a Abraão e a sua descendência, atendei com bondade as preces da vossa Igreja, para que o povo da primeira aliança alcance a plenitude da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Oremos também pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles encontrar o caminho da salvação. Oremos. Deus eterno e omnipotente, concedei aos que não creem em Cristo que vivam de coração sincero a vossa presença, a fim de encontrar a verdade. E a nós, vossos filhos, concedei também a graça de entrar profundamente no mistério de Cristo e de o viver fielmente, para darmos ao mundo o testemunho perfeito do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Oremos pelos que não creem em Deus, para que, pela retidão e sinceridade da sua vida, cheguem ao conhecimento do verdadeiro Deus. Deus eterno e omnipotente, que criastes os homens para que vos procurem, e de modo que só em vós descanse o seu coração, concedei-lhes que no meio das suas dificuldades, compreendendo os sinais do vosso amor e o testemunho dos crentes, todos se alegrem de vos reconhecerem como único Deus verdadeiro e Pai de todos os homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
verdadeira paz e a liberdade de todos os povos. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que tende nas mãos o destino de todos os homens e os direitos de todos os povos, assiste os nossos governantes, para que com o vosso auxílio se fortaleça na terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Oremos, irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todos os servos, afaste as doenças e a fome em toda a terra, abra as portas das prisões e liberte os oprimidos, proteja os que viajam e reconduza ao seu lar os imigrantes desterrados, dê saúde aos enfermos e a salvação aos moribundos. Oremos. Deus eterno e omnipotente, consolação dos tristes e fortaleza dos que sofrem, ouve as súplicas que se invocam nas tribulações, para que todos tenham alegria de encontrar em suas dificuldades o auxílio da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Oremos por todos que sofrem as consequências da atual pandemia, para que Deus nosso Senhor conceda saúde aos enfermos, força aos que trabalham na saúde, conforto às famílias e a salvação a todas as vítimas mortais. Oremos. Deus eterno e omnipotente, único refúgio daqueles que sofrem, ouve benignamente as aflições dos teus filhos que sofrem esta pandemia, alivia e adora os que sofrem, dá força a quem está a seu lado, acolhe na tua paz os que já pereceram, e para que todo este tempo de tribulação faz com que todos encontrem o auxílio da tua misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Eis o madeiro da cruz.
Estes os ensinamentos do Divino Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de entrar em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que nos renovastes pela gloriosa morte e ressurreição de Cristo,
confirmai em nós a obra da vossa misericórdia, a fim de que pela comunhão neste mistério vos consagremos toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Derramai, Senhor, a vossa bênção sobre este povo, que celebrou a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Concedei-lhe o perdão e o conforto, aumentai a sua fé e confirmai-o na esperança da salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.